Boa noite, caríssimos irmãos. Mais uma vez nós aqui estudando o nosso Evangelho, aquele que foi deixado pelo nosso Mestre Jesus, que nos ajuda tanto nesses momentos que nós passamos. Vamos primeiramente fazer as nossas orações. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por nós estarmos aqui saudáveis, podendo ouvir um pouquinho das palavras deixadas pelo nosso mestre, nosso irmão maior, que é o nosso guia e modelo. Vamos agradecer ao mentor da casa espírita Aurora de Luz, o Leal, Lar Espírita Aurora de Luz. Vamos agradecer também ao nosso anjo da guarda, anjo protetor, aos espíritos que vêm nos intuir, nos amparar, e aqueles espíritos que vêm também aprender um pouquinho conosco. Então, irmãos, hoje nós estamos continuando o capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos. Então, nós vamos dar continuidade, porque nós sabemos que nós temos o Consolador prometido, né? Que veio para novamente reanimar o Evangelho, fazer vivificar o Evangelho novamente em nossas vidas, né? E nós temos que fazer jus a isso através das nossas ações, através das nossas decisões, né? E nós vamos pegar o item agora 4, causas atuais das aflições, né? Ele nos leva a pensar o seguinte: as causas atuais das aflições têm a ver com o quê? Com o nosso passado, né? Pode ser o passado nesta vida ou o passado em outras vidas, em outras reencarnações, né? Que nós ficamos com essa dívida perante o universo, perante as leis divinas. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Uma da sua causa na vida presente e outras em vidas passadas. Então, muitas vezes, a gente está sofrendo alguma coisa que nós fizemos nesta vida mesmo, né? Algum erro que nós praticamos nesta. Mas se nós não tivermos erro nenhum nesta aqui, então, com certeza, esse erro foi cometido em outras vidas, né? Em outras reencarnações. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles, né? E então nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente faz. Não culpar o outro, não culpar a providência, não culpar a política, não culpar o vizinho, mas tudo que nos acontece é nossa responsabilidade. Nós que decidimos, né? Nós temos o livre-arbítrio para isso. E quando as decisões não são corretas, nós vamos sofrer as consequências, né? É pela colheita que nós vamos ver o que nós plantamos. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, previdência, orgulho e ambição, né? Então, tudo que prejudica o homem, o orgulho, a ambição, a valorização pelo lado material, né? O materialismo em excesso, deixando o espírito de lado. Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau procedimento ou por não terem limitado seus desejos, né? Não lutam pelo que querem, né? Não tem persistência, perseverança. E também, às vezes, seus desejos são descabidos, né? Às vezes os desejos são muito materiais, que não levam a nenhum crescimento espiritual. Quantas uniões infelizes fruto do interesse ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma. Então, muitas vezes o relacionamento é não por amor, mas por interesses financeiros, né? O verdadeiro amor deveria fazer com que as pessoas se aproximassem, não a parte material, né? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres, né? Que as pessoas se ofendem por tudo é muito, e às vezes aquilo que está sendo falado é que a pessoa precisa ouvir, só que ela não aceita. Então ela fica magoada, leva aquela mágoa, né? Para muitos anos, durante muitos anos. Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda a ordem?
Aqui a gente fala das enfermidades, né? As enfermidades causadas pelo próprio homem. Exatamente, ele foi o causador de muitas desgraças que aconteceram, né? Tanto na vida individual quanto na vida coletiva. E quantos pais nos lamentam, né, que os filhos não foram por um bom caminho, mas também foram omissos, né, na hora da educação, de dar uma educação espiritual, de mostrar os verdadeiros valores, a ética, né, o desenvolvimento do caráter correto, da consciência tranquila, da humildade, né, e da valorização daquelas coisas que nós precisamos valorizar realmente, né. Então nós estamos vendo que as leis humanas, elas são falhas, elas só vão corrigir o homem perante danos à sociedade. E muitas vezes visam interesses, né? A lei divina, ela é perfeita. Ela vai fazer uma análise do ser integralmente, em todas as suas reencarnações, né? Não somente nesse momento, mas em todas. Então, ela é muito mais justa, né? E ela faz o indivíduo ir aprendendo, né? Com os seus erros, aprendendo a melhorar como pessoa. Em cada reencarnação que vem para aprender a melhorar, evoluir, né? A reforma íntima, que a gente não consegue às vezes completar uma reencarnação, porque levamos os mesmos defeitos, né? Melhoramos um pouco, mas levamos outros, e devemos reencarnar para corrigi-los, né? A escolha entre o bem e o mal, né? Ela é difícil, porque o bem, para praticar o bem, às vezes, a gente tem que ir para uma porta estreita, para praticar o mal, a porta é bem mais larga, né? Devido à pandemia, nós começamos a repensar nas causas atuais. É um sofrimento coletivo, né? Está o mundo inteiro, o planeta inteiro, passando por esse mesmo sofrimento desse vírus, né? Que tão pequeno, invisível, mas que causa tantos danos, né? E independente também, não é somente danos levando a óbitos, como também danos de sofrimento para a família, de sofrimento para o doente, de sequelas que essas pessoas ficam após contrair a doença, quanto tempo de recuperação, né? A gente nem sabe quanto tempo essas sequelas vão ainda persistir. Então, o que nós levamos a concluir? Que muitas coisas que os homens fizeram e agora estão precisando repensar, mudar o seu foco, né? A primeira delas é o afastamento do Criador. Nós vivemos numa época que todos se afastaram do Criador, né? Muitos nem lembram de fazer uma oração, de dedicar algum tempo pensando no nosso Pai, né? Que nos criou, que nós temos que amar sobre todas as coisas, assim como Jesus disse, né? Então nós vemos no livro dos médiuns, que nós temos 3 questões lá, que falam que elementos gerais do universo, conhecimento dos princípios das coisas, a 17, 18 e 19, que Deus, ele fez com que o homem tivesse a ciência, né? Conhecesse, fosse avançando nas pesquisas, melhorando a sua vida. Porém, há horas que o homem se coloca como ele se fosse um Deus, né? Ele acha que é dono da verdade. Só que passando um tempo ele vê que aquela verdade era relativa, né? Que Deus deixa o homem avançar, mas não vai ser totalmente, né? Ele não vai ter o conhecimento que ele acha que ele vai ser um Deus. Deus é insubstituível. Ele é o conhecimento de tudo. Fora se afastar de Deus, foi a valorização dos bens materiais, né? Que a humanidade começou a valorizar muito o que era material, né? Deixando de lado as espirituais, né? E agora estão sentindo, né? Como que o material muitas vezes não nos salva desse vírus. Quantas pessoas milionárias, bilionárias
que vão partir, né, devido ao Covid, e não há dinheiro que vai fazer com que elas se curem, né? O que for feito por elas não vai adiantar nada. Então é para o homem ver que Deus, né, foi colocado de lado por muitos, mas hoje em dia vê que não se pode planejar nada se não estiver dentro das normas do Criador, né? Porque nós não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui, e às vezes nós vamos fazer um planejamento para daqui a um mês, uma semana, daqui a 2 dias, e a gente não estará mais aqui, né? Então, essa prepotência do ser humano tem que ser curada, né? Porque nós temos um ser um ser superior a nós, né? O nosso Pai. Nós temos que aprender também que somos frágeis, né? Então, nós não temos todo esse poder. Somos seres frágeis. E que qualquer momento nós podemos ter a surpresa de não estar mais aqui, né? E nós temos que estar preparados para isso. Que nós não podemos achar que somos donos do nosso destino, né? Que as nossas escolhas não vão fazer a diferença. Bom, e muitas vezes essas escolhas que nós fizemos no passado estão agora resultando no que nós estamos colhendo agora no presente. Então nós temos que ter essa consciência que nós colhemos o que nós plantamos, né? Outra coisa também que dá para aprender, que nós não temos diferença entre raça, cor, religião, política. Na hora que você precisa ser entubado no hospital, está um ao lado do outro, independente de raça, de religião. Por quê? Porque todos somos iguais perante nosso Pai. Isto nós temos que colocar como prioridade, sem preconceitos. Todos, se tiverem que passar por uma intubação, independe do que ele é, né? Materialmente falando, ele vai estar ali junto do outro irmão, né? Outra coisa que nós também aprendemos, que a gente tem que dedicar a maior parte do tempo para as nossas famílias. Por isso que nós tivemos que fazer o isolamento. Há muitas famílias que não conseguiram suportar-se, muitas brigas, né? Muitas agressões, muitas crianças apanhando, porque não foram acostumados a viver com a família, né? Tinham o trabalho em primeiro lugar, então o material, ir atrás do trabalho, e trabalhar demais e ter que ficar poucas horas em casa, e muitas vezes até como uma fuga, né? Quanto mais trabalha, menos tempo com a família, e menos responsabilidade, menos aborrecimento e menos horas que para a pessoa não tinham valor, né? Hoje a gente já vê que é muito importante, né, valorizar essa convivência, porque a gente não sabe quanto tempo nós vamos conviver, né, com esses nossos entes queridos. Então, valorizar esse aspecto, muitos não estavam valorizando. Outra coisa também, deixar de lado o egoísmo, dividir o que a gente tem, ajudar aquele que está menos favorecido. Hoje em dia, com o desemprego, né, pessoas passando necessidade, a gente pode dividir com o outro, né? Então, a caridade deve ser uma coisa que deve ser repensada com essa pandemia. Muitas pessoas nunca fizeram caridade, não tinham esse hábito, e hoje estão vendo a necessidade de dividir com o irmão que perdeu o emprego, que está com uma situação difícil, passando fome, passando frio. E a gente, às vezes, com tantas coisas a mais sobrando em casa, e egoisticamente não damos para aquele que precisa, né? A gente não precisa de muito para ser feliz, né? A gente conhece pessoas que moram num trailer, né?
e que eu cheguei a ver depoimentos que falam que eles são tão felizes porque eles têm o necessário ali dentro do trailer. E aquele trailer eles vão para cada hora viver num lugar, né? E aí eles chegaram à conclusão que não precisa de muita coisa, não é? Se a gente se basear dentro de um trailer, o que a gente vai precisar, e fizer isso na nossa casa, nós vamos ver que nós conseguimos ser felizes com aquilo que nós temos ali. Não precisa de muita quantidade, né? A felicidade é um estado interno. Isso aí a gente também aprendeu com a pandemia, né? Que apesar de tudo que a gente está passando, eu tenho que me sentir feliz em certos momentos por causa de gratidão que eu tenho que ter por estar bem, né? Não estar doente, ou por ter uma casa, ou por ter a família em volta de mim. Gratidão por tudo que Deus nos dá, né? E a gente às vezes esquece, né, de agradecer. A gente fica só reclamando, reclama. E a felicidade é uma coisa que vem de dentro da gente. Quando a gente se conecta com Deus, através de uma oração, através de um pensamento, a gente sente aquela paz interior, né? Aquela felicidade de estar sendo guiado por nosso Pai. Quantas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente está diante de um problema, não tem ideia o que pode fazer, e aí você começa a se conectar e pedir a Deus, Deus me dá um caminho, me dá um sinal, uma luz, e a resposta vem, né? Ou vem às vezes através de uma outra pessoa, que ela vem te dar a solução. Deus utiliza os nossos irmãos como instrumento para nos auxiliar, mas nós temos que enxergar isso, né? Ao desencarnarmos, nós deixamos tudo, né? Tudo, inclusive o nosso corpo. Então nós temos que desapegar de tudo. O que nós vamos levar é aquilo que nós somos, aquilo que nós melhoramos, aquilo que nós aprendemos, nosso conhecimento. Isso fica no espírito. Nós vamos levar isto que é importante, né? Nós temos que aprender isso também. O corpo vai ficar. Não adianta apego ao corpo, querer deixar o corpo fazer muitas plásticas e viver para cultuar, né, o corpo, porque você tem que cuidar dele, é lógico. Você recebeu ele do Pai, você tem por obrigação cuidar deste corpo, mas sem exageros, né? Não ficar escravo do corpo. Ele vai ficar aqui, é uma roupa, né? Uma roupa que vai se desgastar e que vai acabar ficando. Aí, o verdadeiro ser que vai embora, né? O nosso espírito. E a gente também aprendeu com essa pandemia que o amor é a cura da humanidade. Por enquanto que a humanidade não descobrir essa fórmula, amor é a cura, né? Nós vamos passar por muitos dissabores. Não pode ser somente essa pandemia, vai ter muitas mazelas que a humanidade vai ter que passar para descobrir que nós temos que amar, que o amor é o sentimento mais elevado, que faz com que os demais sentimentos e aqueles que fazem mal à humanidade sejam destruídos. Pelo amor a gente destrói o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, né? A indiferença, tudo que é ruim, o amor destrói. Eliminar todas as nossas más tendências, né? Vícios, preconceitos, revolta. Não adianta a gente se revoltar. A gente tem que ter resignação, aceitar e ver naquilo o momento de aprender. O que nós podemos aprender com esta pandemia? O que nós podemos aprender com uma doença que veio para mim, né, individualmente? O que isso veio me ensinar? O que aquilo que eu acho que fez eu sofrer me ensinou, né? Eu consegui ver que eu sou mais forte, que eu consigo enfrentar, que eu tenho fé, que eu tenho esperança, que eu posso vencer com a ajuda de Deus, com as orações,
Isso é muito importante. Que a resignação e a fé faça parte da nossa vida sempre, né? Porque em todos os momentos de desespero, nós precisamos estar ligados ao Pai, a Jesus, aos nossos mentores espirituais. Agora eu vou ler para vocês do livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, do irmão José, através de Carlos Bacelli. O dia de hoje. No livro de tua vida, o dia que desponta é uma página quase inteiramente em branco. Que estás registrando sobre ela? Da história que estás escrevendo, és o herói ou o vilão? Até o presente momento, os teus feitos comovem-te ou decepcionam-te? Se pudesses, que trecho tu supririas? Como proceder para que o teu personagem conquiste a simpatia do público leitor? E para que a tragédia que se esboça não se torne em realidade? Não te esqueças de que, nas linhas que te restam, antes que a tua página se acabe, te será possível mudar todo o curso de tua própria história e providenciar um final feliz. Então, nós é que escrevemos a nossa história, né? Vamos escrever da melhor forma possível, para que a gente possa colher os frutos, né? E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu vou ler para vocês um poema muito lindo que eu encontrei no livro chamado A Psicoterapia Transpessoal, de Vera Saldanha. Ele chama Deus e Você. A todos os caminhantes dessa jornada infinita, Deus e você. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmitir e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir a esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus pode dar a força, mas você pode animar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar nos olhos dos seus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível, mas você poderá fazer o possível. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele preferiu lutar com você. Então, encerrando este poema maravilhoso, né? Sobre o nosso Criador. E nós possamos levar todos esses conhecimentos para as nossas vidas, para as pessoas que estão em nossa volta, que nós convivemos. Nós temos que ajudar também transmitindo coisas positivas, mensagens positivas, indicando livros, indicando filmes, palestras, tudo que for para ajudar, né, a viver melhor, né? Nós temos muito a aprender ainda. Nós vamos aprender e vamos ajudar a todos que passam por nossa vida. E agora fazendo a oração de encerramento. Vamos agradecer a Deus novamente por esses momentos maravilhosos. Pedir ao Pai que ajude a todas as pessoas que estão em sofrimento físico, mental, emocional, espiritual. Vamos agradecer a Jesus por tantos ensinamentos que nos consolam nesses momentos de aflições. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita Aurora de Luz por nos intuir, nos ajudar, nos proteger, ao anjo da guarda, nosso protetor, e a todos aqueles que vêm participar, os desencarnados, aqui
para aprender também. E agradecer também a todos que estão me assistindo e que estão deixando eu adentrar em suas casas para nós podermos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho. E depois disso nós vamos entrar no nosso grupo particular para continuarmos essa conversa, porque nós temos ainda muitas experiências a trocar, muitos conhecimentos. Fiquem com Deus, a paz de Cristo e que a saúde se restaure em todas as famílias e que esse planeta se torne um planeta saudável.